Fala galera, tá começando mais um. É tudo meu, é tudo seu, é tudo nananá, só se fala em mundial. Hoje estou aqui com meus Gostei. companheiros Tarcísio Boim, Marcelo Eduardo, eu sou o Roger Galvão. Vamos tentar recuperar, né, nossa resenha sobre o mundial. Vamos rodar aquela vinhetinha. A gente está agora aqui com um convidado internacional, classificado no top 8 do Mundial. Não tem como começar com outra pessoa que não seja ele, né, Garcia? Me dá licença. Total. Quero que você comece primeiro falando da sua experiência aí, Boi. Como que tá o evento, como que tá a organização, antes do jogo até. Se a cidade está vivendo o clima, você se sente no Allianz, como tá? Cara, eu me sinto até melhor que no Allianz, porque o Allianz tem um monte de nego chato lá, né? Parece que veio só a galera afim mesmo de fazer festa, torcer. Não vi um amendoim aqui. Então tá um clima maravilhoso. A organização tá legal, eu acho que tá contento assim, o pessoal tá divulgando bem, tá mexendo com a cidade. É que o povo americano mesmo não é um povo que é atraído pelo futebol, né? É atraído os mesmos os europeus que estão enchendo o estádio, tipo o City ou o Real Madrid, acho que são mais turistas que estão nos Estados Unidos do que até o povo americano assistindo. Mas o que está sendo legal, assim, aí eu falo pela torcida do Palmeiras, que está agitando as cidades, porque vira e mexe, junta um grupinho de Palmeiras e começa a cantar, começa a fazer uma festa, e isso chama a atenção do cara que não sabe nem o que está acontecendo, mas vê lá um monte de doido vestido de verde, cantando, fazendo uma bagunça assim, aí o cara vê e se interessa, quer puxar papo, então a gente acaba falando com, não, a gente é do Palmeiras, do Brasil, tô jogando a Copa, bababá, e o cara começa a se interessar. Então hoje mesmo aí hoje já encontrei um croata aqui na Filadélfia, o cara com a camisa do Palmeiras falando que ganhou de um torcedor lá e que agora o filho dele vai ser torcedor do Palmeiras. Tipo, aí os caras vão entrando na vibe, né? Mas Uhum. em termos de estrutura, aí acho que aí entra o padrão americano, né? O americano é muito bom de show business, de organizar essas coisas, então tá legal. Uma coisa que está sendo meio chata é o preço dos ingressos, então o preço dos ingressos começa alto, não está barato assim naqueles setores mais embaixo, vamos dizer o setor um lá, mais perto do campo, a faixa dos ingressos começa entre 115 a 150 dólares, né? Só que o que está acontecendo nesse jogo do Palmeiras mesmo? Era claro que não ia encher, né? Os estádios são muito grandes. E era praticamente dois times, eram mais brasileiros que iam ver Uhum. o coisa. Então, não vendeu tudo, né? Vendeu metade só da carga. E no primeiro dia estava nesses preços aí, foi 140 que eu paguei. Só que ontem já estavam vendendo o mesmo setor a 60 dólares. Ah, vale a pena Então, esperar. então tem uma galera. E aí tem um papo que a FIFA vai devolver essa diferença, mas não está tão transparente essa informação. E não aconteceu só nesse jogo. Nos três jogos anteriores teve essa coisa. Começou com um valor e, e aí depois o preço foi baixando. Ou aconteceu tipo assim, o cara comprou o setor 3 lá em cima e aí vendeu pouco ingresso. Então os caras preferiram fechar o setor 3 e descer o cara. Então o cara ia também para o setor um. E aí, ou seja, o cara pagou o preço de ingresso Lá no setor Volte. 3 e ficou no setor. Então é mais essa questão de preços que eu acho que a FIFA se atrapalhou um pouco, mas de resto, cara, a energia, assim, os caras, a organização de começar o jogo, toda aquela atmosfera de evento mesmo, tá nota 10, cara, é bem animado mesmo, os caras tacam a música lá, telão, tudo muito bem feito. A única coisa chata é aquela entrada, né? A entrada do Nossa, jogador um a horroroso. um Padrão NBA, é né? Horroroso. essa aí não pegou, não. Essa daí pode mudar. E o que eu faria era a entrada normal e meteria o hino dos times, tipo de seleção. Acho que seria da hora também. E você, Garça? Tá no Nananá? Tá conseguindo ver os jogos? Tá acompanhando o Mundial? Como tá? Eu, por conta de horário, acabo vendo mais os jogos do horário da noite e de final de semana até acompanho um pouco mais.
Cara, eu vou te dizer que me surpreende, assim, esse Mundial. Eu tô bem surpreso, assim, com a estrutura como um todo. A gente já imaginava que seria algo grandioso. Mas eu acho que empolgou mesmo, assim. Eu vejo muita gente comentando, que nem vários corintianos acompanhando os jogos, mesmo que, não, lógico, não sendo do Corinthians, enfim. Parece que tem caído no gosto da galera, assim. Eu tô achando bem interessante. Eu mesmo tava meio receoso com esse campeonato, achei que ia ser um passeio dos times europeus e a gente tá vendo muita surpresa, né? Inclusive europeus ficando fora, enfim, já sendo eliminados na primeira fase, coisa que você não imaginaria que ia acontecer, né? Uhum. Então eu tô achando muito interessante, assim. A única coisa que agora fala que o Boim lá o tempo todo vendo e a gente acompanhando alguns jogos, talvez foi aí já começa uma não crítica, mas talvez foi tipo um erro da FIFA em fazer num país que não tem esse apelo de futebol. Talvez tivesse feito num país que tem mais apelo para futebol, na Espanha, não quer trazer para América, para o Brasil, enfim, mas fizesse na Europa, em algum país, talvez tivesse muito mais apelo de torcidas, estádios cheios, que nem agora à tarde, Chelsea e Benfica. Estádio praticamente Vazio, né? vazio. Meu, feio você ver um jogo de Mundial no estádio vazio, sabe? Não é, por mais Com que dois times dois times de renome. pesados, de renome. Então, assim, tirando os jogos do Brasil, os outros jogos estão muito vazios, né? É É, e mais eu acho isso, assim, aí entendeu? poderia enfiar nos estádios menores. Mas como Talvez. eles estão com essa desculpa, né, meio que desculpa, de usar o Mundial de Clubes como um torneio teste para a Copa do Mundo, então eles já estão querendo testar nos estádios Eu também de acho que é Copa. por aí o caminho. Mas até na Copa eu não sei se vai encher tudo. Esses estádios Eu são acho, muito grandes, cara, eles porque estão vendo você como está o pega público. Eu acho que já uma tinha que África do meter Sul 20 contra dólares a no ingresso. Bélgica. Não vai ter público. Você vai pegar a quantidade de clubes que vão ter para a próxima Copa do Mundo. Acho que dificilmente todos os jogos vão encher, a não ser que essa política de preço baixe e comece de É. agora até a Copa uma força de propaganda, de marketing, para até para o povo americano prestigiar. O preço tem que baixar. Porque O tem que preço tem Eu, que já, baixar. baixar. Né? O eu dólar. acho que naturalmente seleções atraem o público neutro. Porque, assim, por exemplo, o palmeirense, pô, daria a vida para ver esse jogo aí, né? O botafoguense daria a vida para ver esse jogo. Mas para quem não torce, talvez, por exemplo, um corintiano que mora aí na região, ele fala, pô, eu gostaria de ver o Flamengo e Bayern. Pô, vai estar US$ 70, US$ 90 e tal. Ele não, sabe, um cara que não Não torce se para os anima. times, ou bem um cara que torce para o Galaxy. Então, o time dele não está envolvido. Ele gosta de futebol, vai falar, ah, cara, não vou gastar isso daí. Então, eu acho que, vendo como tá, cara, quem os ingressos no dia é US$ 20, sabe? É que eu Porque, acho que vai relativizar, porque assim, é caro pra gente 70, US$ 80. Será que pra eles, quanto é o preço de um ingresso da Liga Americana? vai É doente lá 20. também. Quanto que é? A gente Tô falou, perguntando mesmo. é 20, US$ 30. A gente pesquisou isso aqui com os palmeirenses Legal. falando. É esse preço. Aí É bem baixinho. interessante. Aí interessante. Até porque E, lá não tem essa procura, né? Então, os caras estão Exato, não então. é, não é o quanto. Porque a gente tem que pensar E, não em conversão, né? Não em um valor em conversão, mas o valor que você gaste lá. Então, se o é. cara já e não o, gosta e vai pagar Não, R$ 100 beleza. pra ver um jogo, o cara não paga. Talvez R$ 20 ele pagaria, se fosse Então, mas converter se pro você não real, passa né? nem a conversão, beleza, não vou converter, mas daí vamos supor que a gente não vai converter nada, beleza? Sim, nada. Então, é, se é US$ 80 a entrada, vamos colocar de um ingresso de um setor legal, tá US$ 80, o jantar no fast food lá tá US$ 10. Nada vai ser convertido. Sim, nada, Sabe? exato. Então, Exato. ou Sem seja, o cara fala, pô, conversão. é 8, sabe? São 8 refeições de um fast food. Se você for levar tudo pro. Então, ainda assim é caro. Por mais que você fale, ah, mas oitenta Não. dólares para ele seria R$ 80 pra gente. Beleza, seria R$ 80 pra gente se o combo do McDonald's fosse R$ 10. Entendeu? Então, acho Não, também, se você sim. for converter. Então, acho também fica pesado, sabe? Mas Então, eu tô dizendo eu acho que é assim. caro mesmo para quem. Não, Quando ele compara com outras coisas, né, eu pô? concordo. Eu É, tô dizendo no ponto assim. Eu pagaria, sei lá, 70, R$ 80 pra ver hoje, por exemplo, Chelsea e Benfica se fosse aqui na Arena Corinthians. assim. Mas meu Entendeu? ponto é que É essa 70, R$ 80 correlação que pra eu tô gente fazendo. é o valor de uma refeição. Sim, mas é que pro povo brasileiro, talvez que a gente já esteja acostumado com um ticket médio maior, e por Tá. gostar de futebol, você fica com É, vontade eu de acho que ver. esse é o ponto. Esse então, é o O por ponto. americano gostar de não gostar tem futebol, que ser mais Exatamente. baixo. deveria ser É esse o feito. ponto. O brasileiro está disposto a pagar mais, vai É ver. isso. Olha o estádio Porque, do que Palmeiras nem cobrando R$ 200 e o, tá Ah, lotado. Pô.
O que Exato. eu vi de americano assistindo o jogo, eles gostam da bagunça, da torcida, eles nem estão vendo o jogo, eles ficam meio impressionados, assim, olhando a torcida mesmo, assim. Sim. É isso que ele gosta do evento como um todo, não só o jogo lá, os 90 minutos. E a gente já não, a gente Se se importa com o interessa jogo em pelo si, né? jogo, e o que vier a mais é lucro. Mas E especialmente outro Copa. problema que eu acho dos Estados Unidos, só para terminar, que aí Ah, pode entrar na discussão também, é a distância, cara. Aqui é tudo muito longe, no os carro, tudo estádios. estacionando no Tudo muito carro. grande, né? Então, você tem que ficar pegando avião, tem que pegar outra hospedagem. Muitas cidades dos Estados Unidos não têm transporte público legal, velho, que é construída mesmo para andar de carro, e aí é a infraestrutura de cada cidade. Então, essa logística também dificulta bastante, encarece a Total. viagem, o evento como um todo. Então, eu acho, tipo, você pega o Qatar lá, que tinha cara que assistia 3 jogos no mesmo dia, de que tudo era Pra bem poder Catar é tudo pertinho. novo, né? Hã? Qatar é o tamanho de um bairro de São Paulo. Então, é que aí eu tô falando de um 880, mas qualquer coisa na Europa lá, a gente sabe que é bem pertinho, uma coisa da outra. Poderia até fazer nos Estados Unidos, mas talvez faria numa região só. Na Pra, costa leste, até, sei lá, né? Escolhe tipo, um. porque aí até as torcidas acabam não se interagindo, não se encontrando, assim, fica bem E também sei dividido que querem mesmo. isso, sabe? E pra Não, é o que Copa. ele falou, mano. Aqui nos Estados Unidos funciona tudo, cara. Eu tiro o chapéu para esse país. Tem muitos problemas, mas em termos de educação e rigidez da lei, funciona que é uma beleza. Então, ninguém aqui é tonto de querer arrumar Arrumar uma briga, de briga. coisa, de fazer besteira, que sabe que vai dar merda, vai pagar uma multa alta, vai ser preso. Teve palmeirense que já dormiu em cela aqui, teve que vestir camisa laranja porque foi querer brigar com outro torcedor. Então, aqui é levado a sério a rigidez e aí ninguém vai querer se meter a besta de fazer graça. Inclusive, hoje no estádio, bem lá atrás onde eu estava, que eu estava do lado da mancha lá, tem tipo uns camarotes assim num dos cantos. Aí não me aparece lá um cara, o corintiano com a camisa do Corinthians, com Nós duas minas vimos. assim. Você viu? Saiu até Já reportagem vi. na UOL todo. Aí a torcida começou, vai tomar no teu, começou a xingar, vai embora, não sei o quê. Aí ele ficava fazendo graça assim. Aí do nada veio um palmeirense por cima dele assim, e começa a empurrar ele assim, né? Aí a torcida, aí já dois malucos querendo subir lá da onde que a gente tava, escalando pra, tipo, virou Brasil, tá ligado? Aí o cara falou, não, vou embora, vou embora. Aí foi embora. Mas assim, eu sou totalmente contra a violência, vocês sabem, mas aí o cara é muito burro, né? Caça um É o cara assunto pedir, desnecessário, né? exatamente, ele pedir para criar e ser alvo de alguma coisa ruim. Quer ir com a camisa do Corinthians? Então vai lá na torcida do Botafogo, vai Seria lá Sim. bem-vindo lá no torcer Botafogo, né? Hoje. Hã? Hoje ele seria bem-vindo lá na torcida do É. Botafogo, com Sim, certeza. ninguém ia achar ruim. Aí, tipo, é igual, eu falo assim, aí o cara tem que assumir a consequência. Ele quer fazer essa zoeira, quer fazer. Então ele corre o risco de tomar um tapão Cornetada lá. na orelha, E aí se ferrou mesmo. Eu Mas ia eu. perguntar se, como tá, pelo menos daqui, né, do Brasil, na fase de grupos, eu me via torcendo pelos brasileiros. Assim, mesmo com o Palmeiras e tal, eu queria que os brasileiros todos passassem. Quando teve o 10-0 lá do Bayern, eu tava só torcendo por um, sei lá, 12-0 contra o Boca Juniors. Mas de resto, eu queria que os brasileiros todos passassem. Mas agora eu entendo que agora não, agora eu já quero. Agora tá valendo, agora é a competição e eu já quero os brasileiros fora. Já tá legal, a gente já mostrou nosso futebol, já tô satisfeito. Já cansaram bastante, vem para um Brasileirão bem cansado, tá ligado? Aí tava como? Você chegou ainda na fase de grupos aí, né? Você sentia do tipo, putz, o Botafogo ia Não, pegar o Atlético de Madrid, vai Botafogo, alguma coisa ou não? Como tava? não, senti que não tinha, pelo menos da parte dos palmeirenses, não tinha muito apoio para os times brasileiros, não. Não tava. Era melhor Uhum. que perdesse. Tava torcendo Ah, até mais contra do que. Não era geral, assim. Acho que tem essa porcentagem, tem uma porcentagem que também queria valorizar o futebol brasileiro, mas eu vi boa parte dos palmeirenses dando-se os brasileiros, vamos perder. Inclusive, justo. amanhã mesmo eu vou torcer muito contra o Flamengo. Inclusive, vou estar lá também, né? Mas, Amanhã é o porque último. assim, se você for pensar num caminho possível, é melhor enfrentar o Flamengo do que o Bayern numa final, ou não?
O Flamengo com certeza dá jogo, com certeza tem chance. Assim, mais chance, não tem? Olha, cara, ainda mais se o Flamengo passar desses caras tudo, mano, os caras vão vir muito gigante. Não, se o Flamengo Hoje ganha mesmo, Ah, mas aí Bayern, não. lá. PSG, Real Madrid e tá lá, pelo amor de Deus, tem que ser campeão do mundo. Tá louco. Não existe. Eu, no jogo lá, eu tava. O terceiro jogo, eu tava torcendo pro Atlético de Madrid eliminar o Botafogo. Eu Caramba. tava Não, eu achando mais tava. fácil pegar o Atlético de Madrid do que o Botafogo. Ah, não. Botafogo encrenca. É encrenca com o Palmeiras, é um time muito defensivo, assim, sabe? Que seria um jogo Aham. chato, assim como foi mesmo. Então eu tava lá da Casa Palmeiras torcendo para o Atlético de Madrid e a torcida, a maioria também estava torcendo para o E a responsabilidade ia ser Atlético de toda do Madrid. Atlético também, né? Também, também. Não ia ter essa E agora, então, rivalidade em como jogo, tá? né? Vamos lá, falar do jogo lá. Agora já falando do jogo mesmo e projeção aí. O que você achou? Você deu os conselhos pro Abel, né? Quem não sabe, o Boninho tá assim, ó, com o Parceiro? Abel, parceiro. E aí? Eu, só para O... passar a minha É que opinião, ele não me ouve, ele só, não só um concorda segundo, só muito com as minhas para opiniões. já passar a bola. Para mim foi impressionante o fato de ter jogado prorrogação e tudo, tá, né? Ter jogado tanto tempo. E, cara, eu não lembro de uma chance clara, um negócio tipo assim, puto, Botafogo naquele lance. Esse para mim foi o maior mérito do Palmeiras. E acho que a zaga titular vai fazer falta, igual você estava falando mesmo. Fala aí agora do jogo. Para mim, defensivamente, o Não, Palmeiras foi um absurdo. para mim foi o melhor jogo do Palmeiras, né, no campeonato. Começou bem, pressionando o Botafogo, com controle da bola. Então, eu gostei muito. Gostei da escalação, né, primeiro. Teve uma boa mudança lá na frente. Então, o Estevam para a esquerda, volta o Vitor Roque, Maurício ganha posição e Alan, que tem entrado muito bem e correspondeu de novo hoje lá na direita. Então eu gostei da escalação e da postura, assim. E o time praticamente não, o Botafogo não deu um chute a gol no primeiro tempo, principalmente. Então até a primeira parada da água lá, que foi aos 30 minutos, só deu Palmeiras. Palmeiras totalmente controlado, o Botafogo praticamente nem ficava com a bola. Aí depois da hidratação lá, eu achei que o Palmeiras deu uma caída, tipo, começou a marcar mais de longe, aí o Botafogo se sentiu um pouco mais à vontade dentro de campo. Falando do ataque, o Estevam tá mal, realmente tá mal, a torcida vem falando, ele não tá acertando quase nada, cara, drible, então, hoje mesmo, acho que ele não driblou um, assim, que ele conseguiu passar, então, e é a opinião da maioria dos palmeirenses, e contra o Chelsea a gente acha que ele não tem que entrar, porque já está vendido justamente para o Chelsea, a cabeça dele já não está das melhores, e aí para jogar contra o futuro time, talvez dê um craque lá na cabeça do menino, então eu acho que ele não deve ser o titular, e E aí foi isso, né? O primeiro tempo acabou naquilo que era esperado, 0-0. No começo do segundo tempo teve uma boa chance com o Estevam lá, que chutou de fora da área, poderia ter chutado melhor, mas acabou indo para o meio. E aí foi. Entrou Paulinho, que é o melhor cara do time atualmente, né? Ele entra no todos os jogos que ele entrou, já fazia aqui no Brasileiro, já estava achando esse no Mundial, mais ainda ele entra e incendia o jogo. Ele é o que está fazendo a diferença, está fazendo uma jogada diferente, pega a bola, vai para cima e foi, né? Mas Botafogo é um time chato, aquela zaga dele é uma zaga bem forte, eles estavam com três volantes, então tava difícil de entrar. Então, como esperado, um joguinho chato, aí até numa jogada individual lá, o Paulinho conseguiu fazer o gol. Chorei, fiz um monte de coisa lá, foi uma puta festa, jogo histórico, assim, tava todo mundo tenso, mas igual no jogo contra o Inter de Miami, ninguém, assim, foi apoio incondicional, semi-igual, eu falei, não tem amendoim aqui, cara. Galera inteira, mesmo num jogo mais difícil, ou num jogo feio, igual contra o Rio, contra o Inter Miami, não teve cara xingando, cara falando um monte de bosta contra o time, assim, tá bem legal esse apoio. E aí aconteceu, né? Que seria a minha sugestão para o Abel. Eu não recuaria tanto o time, não precisava passar aquele 15 minutos, 20 minutos sendo massacrado
Massacrado é o termo, né? Que aí ele praticamente deu a bola para o Botafogo, ficou os 11 do Palmeiras atrás, e depois que o Gustavo Gomes expulsa os 10, e só rifando bola e Deus nos acuda, né? E aí teve um lance só que eu travei, cara. Que primeiro teve aquele escanteio, aquele bololô no escanteio lá, que o Fux dá com a cara no chão lá, depois que eu vi no intervalo, no replay, mano, que a gente achou até que poderia ter sido alguma coisa de pênalti lá, porque no campo você não consegue ver quase nada lá da torcida, lá, que fica um monte de coisa na sua frente, as bandeirinhas, aí levanta os plásticos, aí vai. Então você não vê todos os lances, claro. Mas o lance que eu travei foi já no final, uma bola levantada, cruzada, que passou por trás do Piquerez, né? E caiu no Vitinho, ele chega batendo no segundo pau, assim, a bola vai na rede pela linha, pelo lado de fora. Aquele lado se deu bastante medo, mas aí eu também olhei pro cara do lado e falei, mano, você não fez agora, cara, agora é nós. Foi isso aí, foi um jogo muito histórico e foi emocionante. E você, Garça? O que você acha do jogo, projeção, pro porco, pro próprio Mundial? Ah, pra não ser muito repetitivo, eu concordo com o Boim. Acho que foi um jogo que o Palmeiras teve a maior parte da ação do jogo. O Botafogo atacou, depois que o Palmeiras fez o gol, ele também não tinha opção, ele tinha que ir pra cima. E perdeu algumas chances, como essa aí do Fux, que mergulhou de cara na bola para não deixar entrar. Foi maravilhoso aquele lance. E o Vitinho bateu meio mascado, meio torto, mas assim, o Botafogo fez o que tinha que fazer no final do jogo. Eu acho de verdade a projeção, eu vejo o Palmeiras já na semifinal. Eu acho que o Palmeiras hoje é superior ao Chelsea. O jogo que Agora, eu Muito vi. obrigado, cara. Agora tem uma tradição de desligar os Não, times, eu né? tô falando sério. Eu vi o jogo, eu vi o jogo Chelsea e Benfica. Cara, pra mim, nenhum dos dois aguentaria o Palmeiras. Eu achei o time do Chelsea, do Benfica nem se fala, mas do Chelsea muito limitado. O Palmer é o Cleison canhoto. Cleison que jogou no Corinthians. Fraco, limitado. Deus te ouça, Garça. Limitado. Um dos melhores do Chelsea, que é o Caicedo no meio, não vai jogar. Aquele Você tá centroavante doido, camisa 9 lá, Delap, fraco, fraco, fraco. O time do Chelsea não vai aguentar o porco. Eu acho que o porco, nesse esquema de jogar fechadinho, explorar um contra-ataque, vai passar, tá na semifinal. Aí acabou. Aí o sonho tem um limite. Aí não dá, né? Aí o sonho acabou. Não, Então, mas estamos contando com o Al Hilal. ah, não vai. O Hilal vai aprontar contra o City. Eu vou falar assim, ó. Eu tava conversando com meu primo, que é palmeirense, inclusive. Tava conversando com ele agora à noite sobre isso. Eu acho que o Botafogo ter ganho do PSG, se fosse aquele jogo único no Mundial, antigo, acabou, Acordou beleza. os caras, né? Acordou os caras. Acordou. Eu acho que time europeu contra time brasileiro não vai ter mais Tirando o essa Chelsea. acabou. Mas o Chelsea é porque é fraco. Tô falando dos times grandes. Tô falando dos times grandes. Dos grandes. Deixa de ser trouxa. Do time grande, do time forte. Você pega lá. Eu acho que o Bayern com o Flamengo acabou já, Flamengo. Bayern não vai perder pro Flamengo. PSG não perderá. Real Bayern Madrid não vai perdeu pro Benfica perder. agora, City hein? não vai Você acabou de falar perder. fraco. Hã? O Bayern perdeu pro Benfica, que você acabou de falar que era fraco. Poupou jogador, jogou ali só por jogar. Aí é time europeu. Ah, Não vão entendi. Você perder pra um Benfica é diferente de perder pro time brasileiro. Acabou. Entendi. Acabou. Pra mim, acabou. O sonho do Mundial vai ser muito louvável o Palmeiras chegar na semifinal, mas acabou aí. Talvez é o time que vai chegar mais distante ao Palmeiras realmente, que eu acho que nenhum dos outros três deve passar. Nem o Fluminense eu creio que passe. Então, a projeção é essa. Então, aí Me falando cobrem que é na uma semana que torcida do vem, no Palmeiras- vídeo da semana que vem. O Gás está mais animado que os palmeirenses contra o jogo contra o Chelsea. Nossa, Porque tá fraco. justamente esse sentimento que, cara, já chegamos no máximo assim que daria para chegar, vamos dizer assim. Esse Chelsea Não, é vai pior chegar, do Chelsea só que o pra Palmeiras entender. perdeu. Sim, eu também acho que é pior. Mas só assim, falar assim, tipo, eu até falava com vocês, tipo, o não passar vergonha, primeiro objetivo, passar da fase de grupo, segundo objetivo, e o terceiro, passar das oitavas. E eu acho que muito palmeirense está nessa ideia também. Então, a gente está na ideia do, cara, o que vier agora é lucro.
Uhum. Vamos jogar, eu acho também que dá jogo contra o Chelsea, não acho o Chelsea tudo isso, mas agora o caldo é mais embaixo. Com certeza vai ser um jogo mais difícil. Um empate é bom resultado, então tem que treinar pênalti, o porra do Palmeiras. Então vai ser um jogo, não vai ser assim nessa dominância aí do Palmeiras que o Garça está falando. Eu acho que vai ser Palmeiras um vai jogo vencer no bem, tempo normal, bem Chelsea. difícil. Pode me cobrar. Deus te O time do ouça. Chelsea é fraco, E velho. Fraco, fraco. eu acho que o Palmeiras tem que olhar, tipo, o jogo do Chelsea e Flamengo, ver como o Flamengo jogou, esse hoje mesmo contra o Benfica, e ver os pontos fortes e fracos do Chelsea. E não precisa querer inventar muita coisa, né? Dá para Chelsea, espelhar aí esses jogos aí que o Chelsea fez e não foi tão bem, para ver onde que o Palmeiras pode se aproveitar. Mas é isso que eu estou falando, assim, acho que falando pelo palmeirense, a gente está bem jogo a jogo, assim, sabe? Não está fazendo perspectiva, não. Agora a gente vai passar do Chelsea, depois vem o City, bababá. Não, mano, agora é o Chelsea, vamos lá curtir esse momento. E a galera tá bem assim, consciente. Se perder, beleza, foi bonito, participou legal, tá, tipo, foi histórico, tá marcante para toda a história do Palmeiras, assim. Então é um jogo de cada vez. É, e eu falo, aí volta a falar aquelas os roteiros que só o futebol faz e escreve melhor que qualquer roteirista, né? Porque tudo indicava que o Palmeiras ia pegar um Atlético de Madrid nas oitavas e veio um Botafogo. Assim, em termos de nome, né? Não de jogo jogado, mas em termos de nome, foi um adversário mais fácil. As quartas de finais seriam o Bayern de Munique, que era para ficar desse lado da chave. O Bayern de Munique ou até um Flamengo podia vir já nas quartas de final. E Achava que não, era Flamengo aí, né? vai vir um Chelsea que é que aí é para ser aquele jogo da revanche do outro mundial, para a história ser reescrita. Então, palmeirense é tudo retardado, né? Vai se apegando a cada um dos detalhes. Aí hoje eu já ouvi falar que vai ser sexta-feira, 4 de julho, dia da independência, igual quando o Brasil venceu os Estados Unidos. Então você vai se apegando a um monte de detalhes aí para acreditar que possa vencer. Porque aí, igual eu falei, aí dá jogo contra o Chelsea, acho que dá jogo, o Palmeiras não pode entrar. Contra o Porto mesmo, talvez entrou respeitando demais. Não, Total. não, não, não foi efetivo, assim, invasivo, assim, de pressionar mais os caras. Então, o Palmeiras tem que ter essa cabeça de não precisa respeitar tanto o Chelsea, cara. Dá jogo, estamos no mesmo nível e bora. E aí depois, aí é só milagre, né? tá certo. Eu vejo, tirei do Garça, eu vejo um ligeiro favoritismo do Chelsea. Mas eu também vi um ligeiro favoritismo do Botafogo hoje. Para mim, antes do jogo começar, Ah, é? eu via porque eu tive a sensação, especialmente contra o Inter Miami, que o Palmeiras termina a fase de grupos, entre muitas aspas, embaixo, assim. Porque jogou muito mal contra o Inter Miami, mesmo tendo passado em primeiro, eu fiquei com a sensação de que, sabe, pô, passou, mas era para tranquilamente. Na minha cabeça ia ter goleado o Inter Miami, tudo. Talvez eu tava com uma expectativa muito alta, fiquei meio decepcionado com o Palmeiras do que apresentou. E o jeito que o Soares fez aquele gol, com os caras assistindo e tal. Então, porque eu tenho para mim que o Palmeiras é muito forte defensivamente. O ataque acho bem questionável do Palmeiras há algum tempo, né? Não consegue finalizar bem para gol, enfim, vem sofrendo, né? Tanto que quando tá o Vitor Roque, todo mundo fala, então coloca o Flaco, quando tá o Flaco, o Vitor Roque vira craque e tá nessa indecisão. É Mas isso. eu vi um ligeiro favoritismo, mas muito equilibrava por conta da burrice do Gregory de ter tomado aquele cartão amarelo. Acho que ajudou muito o Palmeiras, que equilibrava muito, na minha opinião. Acho que o Ajudou, Gregory ajudou. é um ponto de equilíbrio daquele time do Botafogo, fez muita falta hoje. O Palmeiras se Concordo. criou no meu campo ali, na minha opinião, na ausência dele. E então eu vi até então muito equilíbrio, mas sei lá, igual o Mauro Betti costuma falar aquele 51-49, eu vi assim pro Botafogo. Mas eu já vejo com o Chelsea algo do tipo, sei lá, 55-45 pro Chelsea. Eu ainda vejo. Eu ainda acho. Só que essa Copa do Mundo trouxe, para mim, pelo menos, que, ok, antes se a gente achava que o nível técnico do futebol europeu era 9 e o brasileiro era 5, É. trouxe uma realidade que, então,
uma, uma vez que esse é a elite do futebol, a gente não pode falar que é 5 e 6. Pô, a gente tá falando de 8 e 9, pelo menos. Tá? Então vamos estabelecer. Então, se o futebol europeu é 9, vamos colocar que elite, o que o PSG fez na final da Champions, o que o Barcelona estava jogando era o 10 da temporada, né? Então, o futebol brasileiro tá ali no 7, 8, tá perto, assim, sabe? Então, isso foi legal. Então, por isso, eu acho que tem um ligeiro favoritismo ainda pro Chelsea. Mas com certeza dá jogo. Mas eu já acho que com o City, cara, o City, especialmente por uma temporada que não teve título e tudo mais, se classificar, vai me surpreender, não tanto quanto o Flamengo. O Flamengo, para mim, é um negócio inimaginável chegar na final. Inimaginável, não tem É. chance. Contra o City, acho que pode acontecer o que aconteceu com Botafogo e PSG, por exemplo. Cara, se depende, fez um gol, mete os 11 lá atrás e vambora. A gente E tem ganhou, alguns foi. exemplos. O Barcelona e Inter lá do Ronaldinho Gaúcho, que o Inter Exato, ganhou. esse O jogo. Eu acho que contra o próprio Chelsea dá Corinthians e jogo. Chelsea. Dá um bom jogo. Também. É igual, eu acho que Não é, talvez. não é, não é para sofrer, não é o Palmeiras, não é para sofrer, né? Não, não. É pra Longe jogar. Não disso. é, porque não é aquele lance que eu acho que pode talvez acontecer contra o City, aquele do tipo, puta, eu não queria ser goleado. Sabe? Não, não é esse sentimento. Cara, vamos tentar. O outro é favorito, o outro é melhor, mas vamos tentar. Tá? Sabe? Eu acho que é algo parecido com isso, assim, sabe? Quando você vai decidir com o Flamengo no Maracanã, uma Copa do Brasil, uma coisa tipo assim, o Flamengo é favorito, mas vamos lá, vamos jogar, vamos ver qual é que dá. Sabe? É algo parecido com isso, assim. O mesmo Corinthians, quando vai enfrentar agora, voltando, vai ter Corinthians e Palmeiras. Palmeiras decidindo em casa. Palmeiras é favorito no confronto. Mas vamos jogar, vamos ver. Acabou de ganhar no Paulista, pô. Vamos tentar. Eu acho que Palmeiras e Chelsea tá algo parecido com isso, É, assim, não, sabe? isso. É parecido com isso. O outro é favorito, mas, pô, totalmente dá jogo. Acabou de ganhar e vambora. Só que eu acho que o que o Garça comentou dos europeus terem aberto o olho e tudo mais, tá? Cara, eu não tenho muito esse sentimento. Eu acho que os caras estão jogando o que eles jogam, cara. Sabe qual que é? Eu acho que tinha muito o lance da gente achar, dessa síndrome de achar que os caras eram muito maior do. Sabe, eles estão fazendo o que podem, na minha opinião. Tem um lance de cansaço, é um cansaço mais ou menos também, porque eu tava vendo os números, se você pega os caras, joguei 30 jogos essa temporada, sei lá, o Palmeiras jogou 45. 22. É um negócio, porra, não muda nada. Os caras, O e se número que pegar está sendo 12 bastante meses, é divulgado. ridículo. E se pegar Isso, 12 é isso aí meses, que eu ia falar. não, é vergonha. Mas mesmo quando pega no semestre, os caras falam, a gente tá no final de É. temporada. Fala, beleza, então desde o fim de ano, que vocês tiveram umas férias. Pra cá, os caras jogaram 8 jogos, 10 jogos a mais, tá ligado? Não é um bagulho que você fala, puta, o cara tá no jogo 90, eu tô no 16. Não é, tá ligado? Então, E é o que todo mundo fala, né? A logística lá exato. na Europa é muito melhor, muito mais fácil o deslocamento. Então você Tá, tem e você esse enfrenta tempo o São de Paulo no Morumbi descanso. na quarta, no domingo enfrenta o Fortaleza lá, depois volta pra Maracaibo pra fazer um jogo Isso. depois Total. já volta para Porto Alegre, depois um jogo em casa, volta contra o Lá eles Corinthians de não têm isso. Itaquera. É Na, embaçado, na cara. Aqui, realidade, eu acho que esse Mundial tá mostrando bem isso que você falou, Roger. Essa nota 9, 8 e 7, eu acho que a gente, tirando aí os grandes de fato que a gente tem hoje no Mundial, né, dos europeus, Inter de Milão e Fluminense, de verdade, vai dar jogo. não. Vai, Acho que vai o dar Inter não dá jogo. jogo. Eu ia E O Inter se é bem perguntar a pá, favorito opinião pra de e mim. se vocês para pá, os talvez o próximos jogos. Fluminense belisque um negocinho. O time de Não, Milão Mas o Também. Inter é bem favorito pra mim. é É favorito, mas favorito, dá jogo. e Tá, não tá jogando esse campeonato bem, né? Não Os tá, não três jogos tá. da fase de grupo da Inter foi bem sofrido. Se você Sim. pegar Só foi Porto e contra o Benfica japonês no lá, o Campeonato coreano, sei lá. Brasileiro, não classifica para Libertadores. Porto e Não. Benfica no Calma, velho. Brasileiro. Calma, Aí já velho. começa Não, aí. Porto e Para, Benfica. para, Não, para. Porto e Benfica, tudo bem, mas o Inter Gente, não, né? O Inter. eu vejo, tô vendo o jogo, de verdade, eu estou vendo os jogos que eu consigo ver, eu tento analisar ele, a parte técnica desses confrontos que a gente vê de time europeu. Os caras erram passes e erram lances assim como erram os jogadores do Campeonato Brasileiro. São jogadas, os medianos, né? Os times médios. A gente tá falando aí Inter de Milão, Benfica, Porto, tal. Esses times segundo escalão que a gente concordou que é segundo escalão. Eu Cara, não. são gestos Daqui a pouco fala disso. técnicos, pra mim, são gestos técnicos, erros de marcação, domínio no meio campo, bola espirrada, padrão que a gente vê no Brasil. Uhum. Sim, isso sim. Então, É, é esse tipo de coisa que eu tô falando. Tirando uhum. os times Não, top, concordo. o Isso eu concordo. resto. Por isso que eu tô falando, Inter de Milão e Fluminense dá jogo. E o Fluminense, se jogar direitinho, jogando do jeito que ele costuma jogar pra frente, que nem tá jogando com o Renato, tem muita chance de ganhar da Inter. Não, muita não. Calma. Eu acho que tem chance sim. Não vou dizer que é Tem chance. favorito, mas tem Então, chance. qual que é seu palpite para Inter e Fluminense?
Inter Fluminense? Cara, dá jogo eu vejo uma prorrogação. E aí é o que tiver que ser. É o 2x1 Inter pra mim. Mas eu acho que dá Eu jogo, não aposto é no um Inter, mas passeio que o Fluminense não, vai jogar recuado e não vai conseguir mas atacar. e o Tipo Bayern não Botafogo e vai ser PSG. Não acho que vai e ser isso. Bayern e Flamengo? Aí é a Bayern. Aí eu acho que dá uns 2x1, 3x1 Bayern. Mas não Eu passeio, vou. né? Não, não, passeio não. Jogo, mas eu acho que o Bayern é muito, não muito, mas é mais time, bem mais time que o Flamengo. E o Flamengo é muito bom. Você é louco, o time do Flamengo é muito Eu tô na bom. expectativa desse ser o melhor jogo da Copa. É, talvez seja um Eu acho que vai ser tipo belo cinco a jogo. três Bayern, eu acho. Tô na Sei. expectativa de ser o melhor jogo. Não, vai dar, acho que não. Mas uns Eu três gostaria. a um Bayern eu acho que sim. Vai ser um belo Eu jogo acho que ele vai ser o amanhã. melhor jogo da Copa, na minha opinião. Eu acho da Bayern é favorito. Acho que a distância entre Bayern e Flamengo é parecido com o que eu vejo entre Internazionale e Fluminense, sabe? Acho Ah, que não. Bayern é Não, favorito. não acho. A- Ah, eu o, não acho também. Eu acho que o discordo. Bayern é melhor que a Internazionale, mas o Flamengo é melhor que o Fluminense, Ah, entendeu? não, mas a Então, Eu distância é entendi. entre os dois O times. gapzinho entre eles. É, o entendi. gap entre os dois times é parecido, Ah, não entendeu? acho. Eu acho que o Fluminense é um gap menor para Inter do que o Flamengo pro Bayern. Tá maluco, tá maluco. Pô, o Não. Fluminense vai jogar aqui em Ah, eu Itaquera acho. contra o Três Porque Pontos. não pela qualidade do Flamengo, pela qualidade do Inter que não é tudo isso. Bom, Então, nós vamos ver aí eu até amanhã. aproveitar Vamos ver esse amanhã. gancho que você falou da prateleira, eu vejo muita gente, não tem como fugir desse assunto, né? De tires, tiers, prateleiras, só se fala disso, de, o brasileiro tá em qual prateleira da Europa e tudo mais, né? E aí, cara, um negócio que eu queria só registrar aqui, que eu vejo muita gente falando, a elite, né, a primeira prateleira vai estar Real Madrid, City e, sei lá, o PSG, Bayern. vou colocar. E, cara, eu acho que é até prejudicial fazer uma análise, você querer colocar que as prateleiras são desse tamanho. Porque eu falei, se cada prateleira tiver três times, os times brasileiros estão na décima, então. Sabe? Não, Mas eu não justo. vejo assim. Eu vejo que as prateleiras são maiores, na minha opinião. Sabe? Eu acho, por exemplo, que o Liverpool está na primeira prateleira, o Barcelona está na primeira prateleira. Eu ponho mais gente. A própria Inter de Milão, cara, tá jogando mal. Cara, nos últimos 3 anos são 2 final de Champions. Sabe? Tá na primeira prateleira do futebol europeu. Eu não tô dizendo, nossa, mas joga, quer dizer que joga muito? Não. Quer dizer que, pô, ela é muito protagonista, cara. Ela acabou de fazer 2 finais em 3 anos. Sabe? Então, em termos de prateleira do que tem jogado, e eu acho que tem que ser um pouco maior. Aí PSG tem que entrar, na minha opinião. Então vai ser City, Liverpool, sabe? O Arsenal, acho que entra na primeira prateleira. E daí os brasileiros todos, na minha opinião, estão tudo na segunda. Os bons, né? Botafogo, Palmeiras, Flamengo, estão Corinthians, tudo na é, segunda lógico. prateleira do futebol mundial, junto com bons europeus, sabe? Junto com, sei lá, deixa eu pensar, junto com o Chelsea, junto com, sabe, contra o Atlético de Atlético de Madrid, Madrid, entendeu? Daí eu vejo, ou Borussia. seja, e toda hora a gente vê time da segunda prateleira ganhando de times da primeira. Toda hora isso acontece. Então, isso eu acho que é mais factível o futebol, sabe? Não é esse lance de você querer colocar, pô, tem 2, 3 times. Se fosse assim, não ia ter jogo, pô. Ia estar. E por que não tava nem na semifinal, não tava City, não tava Real Madrid, não tava. Pô, calma, dá jogo, assim, sabe? Então, eu acho que a primeira prateleira, na verdade, todas as prateleiras eu gosto de ver maiores, todas as prateleiras, sabe? Põe uns 10 times. E aí, na minha opinião, todos os brasileiros bons estão entrando nessa segunda prateleira já, sabe? Do que eu analiso, assim. Então, por isso, É eu justo, é justo. Justo. acho possível mesmo. Só que agora, cara, eu acho que esse negócio do, tipo, os caras vão jogar a Vera, não sei o quê, pô, sofreu, né? Por exemplo, cara, mas assim, eu acho que o brasileiro, quando enfrenta os Al Hilal da vida no Mundial, quando enfrenta os mexicanos, também sofre, sabe? É normal você sofrer, porque se o que eu tava falando, o futebol europeu tá no 9 e o brasileiro tá oscilando entre 7 e 8, o mexicano tá no 6. Também não tá aquela ladeira para baixo. O japonês esteja no 5, sabe? Às vezes a gente se vê como, sei lá, europeu 10, brasileiro 5, o resto do mundo 1. Não são degraus tão distantes, assim, sabe? Porque, pô, o time que, tirando o neozelandês lá, que era time semi-amador lá tal, É, isso. tirando esse time, pô, o time tem alguma qualidade para ter chegado aí. O Mamelodi lá da África dá Exato. trabalho pro Fluminense. É isso que eu tô falando, sabe? Então, assim, o time que tá aí, ele tem a qualidade. Acho que é mais ou menos isso. Os bons europeus estão ali oscilando entre 8, 9, 10. Os bons brasileiros estão oscilando entre 7, 8, 9. Os bons mexicanos, africanos, exato, tá entre os 6, 7 e 8. Daí eles também podem, sabe, dar uma trabalheira. Então, por isso que eu acho que, óbvio,
pô, mas a Inter sofreu com o Ural, Ural, né? Se eu não me engano, que eles jogaram. Ah, sofreu com o Ural. Mas, cara, o Fluminense sofreu com uma Mamelodi. Mas isso não quer dizer, sabe? Acho que a gente não pode tirar como premissa de, puta, tinha que ter amassado, né? Porque não tem, nesse O nível de Palmeiras competição, sofreu com o Inter Miami. Então, nesse nível de futebol competição é não tem isso, cara. amasso. Nesse nível de competição. Na minha opinião, não tem amasso, assim. Especialmente agora, nas oitavas. Não espero amasso de ninguém. Não acho que vai ter, sabe, Um, do- um alguém dos, passeando. um Talvez, dos acho bons que uma. amassos ficou 0-0, que foi o Fluminense e Borussia. Algo assim, né? Então, mas acho que vai dar bom jogo. Acho que o Chelsea é um pouco favorito, mas também acho que o Palmeiras passa, porque acho que o Palmeiras é cascudo para esse tipo de jogo, em que, sabe, acho que o Palmeiras passa. E aí, igual tá a torcida criticando o Estevão, vou torcer pro Estevão fazer um golzinho para ser 14-1 pro City. Você pega o Palmeiras. Estevão fazer pelo menos um golzinho. Acho justo. Você Vou pega o torcer, vou Palmeiras torcer, pô. cascudo, hein? Você pega o Palmeiras cascudo pra pegar o Chelsea, que tem o Palmer que é criado a leite ninho e Nutella. Ah, irmão, não vai ver a cor da bola, velho. Cara, eu não sei se vocês viram o jogo do Chelsea e Flamengo. Eu não sei se o Chelsea tem isso contra times brasileiros, porque contra o Flamengo, o Chelsea, especialmente aquele Moses Caicedo, ele odeia o Flamengo. Desde o Del Valle lá, cara, ele odeia o Flamengo. Eu não sei, vocês assistiram o jogo? Cara, o Eu Chelsea, não vi. ele entrou numa outra rodada. Uma outra rodada. Assim, com 1 minuto de jogo, o Chelsea já tinha tomado um cartão amarelo, que se o juiz desse vermelho, não era absurdo. Com 1 minuto de jogo já. Sabe aquele amarelo que o juiz falou, mano, o juiz poupou o cara. Mas Ó. depois tomou um vermelho direto, não foi? Não, então, daí depois teve em 10 minutos 3 cartões amarelos pro Chelsea, tipo assim, o Chelsea quebrando os caras, sabe? E imagina quando faz a falta, o jogador do Flamengo caído, o jogador do Chelsea, tipo, cobrando ideia, tipo assim, com 15 minutos de jogo, sabe? Foi uma loucura, Poxa. cara. Então, torcer pro Chelsea entrar pilhado de novo assim, tipo assim, ter esse lance de achar que com o brasileiro eu vou propor o crime de Libertadores sem saber fazer, É lógico que o sabe? Corinthians perderam, que o Palmeiras passaram um sufoco, né? Na final. Não foi um sufoco, mas o Palmeiras deu jogo lá na final. Contra o Flamengo perderam. Os caras não querem jogar contra o brasileiro mesmo, não. É. O Palmeiras. É verdade. Os Então, caras entram O muito pilhado. retrospecto deles o retrospecto deles é péssimo contra o time brasileiro, pode ver. Os caras entram Peguei, pilhado. peguei. Freguês. Inclusive, tem uma Você é página louco. muito boa que eu queria recomendar para vocês. Não sei se você já viu. É craque mesmo ou apenas é inglês? Depois dá uma procurada no Instagram. Cara, tem muito cara que a gente dá uma floreada. Sabe? O cara é muito bom. Tu vai ver esse Grealish. Cara, Grealish é fraco. Sabe? Então, tem muito jogador. Vale bem a pena, cara. Depois dá uma fuçada nessa página. É bem engraçado. E fala muito dessa distância que não é isso tudo. O cara só é inglês. Ele não é essa bola toda, tá Boa, ligado? boa, boa. Então é isso que eu acho legal da Copa do Mundo de Clubes, assim, que fui crítico no começo. Na verdade, não era nem piada mesmo, eu achava que não iria vingar por causa da opinião dos europeus que ia prevalecer e eles iam bater o pé e não iria, então eu estava meio resistente a isso, né? E achava que talvez poderia melar, então não estava criando grande expectativa, mas a partir do momento que vingou, que está acontecendo, o legal é isso de proporcionar esses encontros que a gente ficava só debatendo, igual o Roger falou, de prateleira, ou comparando o futebol brasileiro com o futebol do campeonato português, campeonato francês, qual que é melhor. Então, essa Copa do Mundo está botando na prática mesmo esses confrontos que praticamente nunca existiu, né, em torneios E o pior é que você vai oficiais. ver, daqui a pouco o Palmeiras ganha do Chelsea, aí volta, perde pro Mirassol, sabe? É um negócio que é só E é futebol, tem. futebol, cara, é futebol, é É totalmente engraçado. normal. É isso E mesmo. mesmo os caras que estão loucos hoje, apaixonados pelo Palmeiras, vai achar que é toda uma merda depois de É. perder do Mirassol, e Mas, aí sei lá, esse é você o falou que futebol. deu certo, que pegou. Eu temo que se um europeu não ganhar, não tem mais a próxima edição. Então, aí eu Eu também. acho Aí tem que. que ver como será essa perda aí, porque eu também acho que se não Isso aqui, ficar o bem com os Flamengo consiga europeus. chegar na final, Flamengo e Palmeiras. Os europeus não vão mais querer Ah, jogar. não, isso, já tem um papo, né? Quando começaram a perder aí, o cara da La Liga já veio falar É, bosta, o próprio Rafinha falando presidente da bosta. UEFA Então, eu também tô com essa impressão aí que, principalmente se não der europeu, os caras possam querer melar. Se a Mas semifinal não aí for 4 europeu, não duvido que os caras já começam a cria dar caso, dar né? chibique, sabe?
Bando de Vai trouxa. depender do Careca lá também. Ele foi bom nessa articulação aí que teve para esse Pagou, né? primeiro Mundial. Você viu quanto que foi a premiação do jogo Não. de hoje? Só a premiação de hoje deu mais que a Copa do Brasil. A classificação do Palmeiras, Isso. a 72 premiação para as milhões. quartas já é maior que a Copa do Brasil já. E é outro fato que eu ia falar, né? Que eu vi um post do palmeirense que a qualidade, se você quer qualidade no seu time, você tem que pagar. Mas aí você tem retorno. O Paulinho custou 18 milhões de euros para o Palmeiras. Só com esse gol que ele fez hoje, só com esse gol, ele já deu para o clube mais 13 milhões de dólares. Então, com o gol que ele fez, ele quase se paga, cara. É, o Vitor Roque ainda não Então, pagou, É isso mas. que eu ia falar, o Vitor Roque tá devendo bem, né? calma. Calma, que Ah, calma, mas, irmão. não, acho que tá devendo também, mas ainda quero dar mais tempo para ele. Mas o Paulinho é realidade já. E eram os dois caras que eu tava apostando, o O Paulinho e o Paulinho é Vitor físico. Roque, de Tanto que fazer ele entra no diferença. segundo tempo e é E substituído, sai. é Joga ridículo, muito, né? então. Não, mas o que eu queria dizer é isso, cara. Para a gente chegar nesse nível que a gente está disputando, que é uma coisa que Corinthians, São Paulo vai ter que se estruturar, é conseguir pagar esses valores de jogadores. Então, se você quer qualidade no seu time, tem que pagar, cara. Ah, mas eu Só acho que que essa muitas qualidade, vezes esse esse orçamento. pagar, só para terminar, e muitas vezes esse se pagar igual, tipo, o Abel ganha 3, 4 milhões, blá, o monte de salário alto do Palmeiras, todos eles se pagam praticamente. Então, é fazer um bom planejamento, é investir, é gastar, às vezes, um bom dinheiro, que não é uma certeza, mas tem grandes chances desse dinheiro Sim. voltar, né? Eu acho só o que eu ia falar é que essa onda do time brasileiro com tanto dinheiro é enquanto tiver essa farra das bets. Se vingar mesmo essas CPI das bets, essas coisas, por regulamentar mais a publicidade, a bet tem que ser separado, o que é cassino do que é bet e tudo mais. Acho que o futebol brasileiro dá uma. Eu acho que interfere bem, porque elas vieram bem forte com bastante dinheiro, mas Flamengo e Palmeiras cresceram e fizeram contratações caras ainda antes dessa época das bets, né? Então, é Não, mas, possível olha, também não depender das Ah, bets. mas. mas só ver o Vitor Roque e Paulinho já tendo. Não fazem contratação desse tamanho, boy. O Palmeiras, você não falava tira o escorpião do bolso, não sei o quê, brincava lá. Entendeu? É esse nível de contratação. Pô, Então, mas eu acho que a o estrela do Palmeiras Palmeiras era. era o Abel. A estrela do Palmeiras era o Então, Abel. mas o Flamengo já fazia contratação caras e o Palmeiras não fazia, não acho que era por causa de falta de dinheiro, era uma política lá que ela estava se segurando Eu um acho que pouco. não. Eu acho que dá Minha uma caída para impressão, todo. Óbvio, time rico continua rico perto de um time pobre. Sim, Mas a esse Bet lance ajuda de muito. patrocínio de bilhão, não sei das quantas, eu acho que dá uma boa caída, sabe? De se as bets não. Porque elas inflam. Porque para um outro. Se eu não me engano, os 20 times da Série A tá com bet atualmente. Os 20 da Série A, cara. Não Então, sei se todo mundo como Master, mas é. entendeu? Acho que nem todos são Eu acho que os Master, 20 mas são tem massa. bet em Eu alguma acho que os parte do 20 time. massa são, cara. Não sei, a gente precisa pegar lá. Sabe? Já eram poucos que eram Sei. o ano passado, aí o Palmeiras virou, É, agora já isso eram aí. uns 3, 4 só que não tinham ano passado. É, Exato. sei. Não lembro da dupla do Sul lá, Grêmio e Inter, não lembro se eles Os estão dois com são. bet. Os dois Os são dois são a bet? mesma bet, inclusive. Não, que é um patrocínio igual Mané Banco. Bom, enfim, tanto faz. Mas é É, importante a bet, óbvio. Vamos ver como vai ficar realmente. Complicado. Agradeço ao Augusto Melo, né? Que elevou o valor das bets. Isso ninguém Ah, fala. Né, Roger? Ninguém e diz que o coisa boa. Augusto Melo conseguiu isso daí. mesmo a custa de ser preso, né? Não, não importa. Isso aí é um detalhe. Isso é um detalhe. E falar sobre gastar dinheiro, o Corinthians entende bem. Ele gasta bem. Gasta bem. Não, bem mal às vezes, mas gasta. Saber gastar, o Corinthians sabe gastar. Se é bem ou mal é um outro ponto, mas gasta, né? Então, Isso é papo para um próximo é um programa, né? próximo programa. A gente tem bastante coisa para falar do Corinthians, tem bastante coisa para falar. Tô ansioso para ver aí o Corinthians dar a cara do porco, o futebol voltar à realidade. Mas, ó, eu não queria falar nada, mas tem tempo que eu não vejo o Corinthians perder. Eu não lembro da última derrota. Tem muito tempo, tô tranquilo com o futebol. Futebol só tem me dado tranquilidade esses últimos. Só alegria. E se eu quero ficar alegre Só mesmo, alegria. é se você que chegou até esse momento, deu essa moral pra gente, faça como a Bel Ferreira, que curte aqui o canal, faça como os globais que estão acompanhando o nosso canal também. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, cara, o que você espera aí? Você ficou surpreso com a performance dos brasileiros no Mundial?
acabou a festa para os brasileiros ou não? Um brasileiro ainda vai ser uma mosquinha ali para tentar brigar contra os gigantes? Como que tá a sua expectativa? Tá? Comenta aí, tô contando com vocês, galera. Um abraço, tamo junto. Abraço, Caio Ribeiro. Não Ó, seja um bananão e deixa o like pra gente. O Caio Ribeiro é muito gente fina, hein? Gostei dele. Vamos dar um abraço pro Boa. Caio Ribeiro. Valeu. Falou.